Jesus salva. O que ele está construindo ali? Que diabos ele está construindo ali? A Enron levou 16 anos para ir de cerca de 10 bilhões em ativos a 65 bilhões em ativos. E 24 dias para ir à falência. Que diabos ele está construindo? Essa empresa quebrou tão rápido e tão completamente, ela faliu em questão de semanas. E isso imediatamente assumiu proporções de um escândalo gigantesco. Ele está escondendo algo de nós. O erro fatal na Enron, se tivermos que apontar um, foi o orgulho. Mas também houve arrogância, intolerância, ganância. Muitos deles ficaram cegos pelo dinheiro e nem perceberam que estava afundando suas vidas. Temos o direito de saber. Ficaram cada vez mais gananciosos. Estavam fadados a cair daquele despenhadeiro a 150 km por hora. É incrível que tenham se safado por tanto tempo. Na verdade, a Enron era um castelo de cartas. O que não sabíamos é que aquele castelo de cartas tinha sido construído sobre uma piscina de gasolina. Tudo virou uma cortina de fumaça e espelhos. Está aberta a sessão. Este é o maior caso de falência corporativa dos Estados Unidos. A questão aqui é o que aconteceu, quem foram os responsáveis pelo fato e como podemos evitar que isso volte a acontecer. Acho que a história da Enron é tão fascinante porque as pessoas a veem como uma história sobre números e, de alguma forma, sobre transações complicadas. Mas, na verdade, é uma história sobre pessoas e é, de fato, uma tragédia humana. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, Numa distribuição Paris Filmes. The strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Os mais espertos da sala. Papa may have, but God bless the child that's got his own. Versão brasileira, Clone. Hoje, às 2h23 da manhã, a polícia de Sugar Land encontrou John C. Baxter dentro do seu veículo com ferimento de bala na cabeça. Parece que um bilhete de suicídio foi encontrado. Senhor, pode nos dizer se esta morte está ligada à falência da Enron? Sabemos que ele era funcionário da Enron, mas não há outras indicações do motivo além do bilhete de suicídio. Sr. Skilling, permita-me tocar num assunto delicado, é claro. O suicídio de Cliff Baxter. E o senhor mencionou que ele era seu melhor amigo em seu depoimento. Antes dele morrer, o senhor conversou com ele? Sim. E algum assunto relacionado com a Enron? Sim. Todos que conheciam Cliff, no final sabiam que ele estava muito abalado com o que havia acontecido. O Cliff foi à minha casa e disse: estão nos difamando. Isso nunca será esquecido. Mas o senhor não acredita nisso? Não acredito no quê? Não acredita que a mídia e tudo mais, ao se referirem ao Cliff Baxter ou ao senhor ou a outro diretor da empresa, denigrem seu nome? Não acha que isso seja correto? É isso que está dizendo aqui hoje? Eu não acredito
Eu não fiz nada que não fosse no interesse, em todo o tempo que trabalhei na Enron, no interesse dos acionistas da empresa. Em última análise, quem foi responsável pela queda da Enron? Apenas alguns anos atrás, a Enron era a 7ª maior corporação do país, avaliada em quase 70 bilhões de dólares. Muitos viam a empresa como um novo modelo empresarial. Este pregão era ocupado pelos melhores e mais brilhantes traders do país, traçando o futuro da energia e eletricidade. E, acima deles, cada qual com sua própria escadaria, Ken Lay e Jeff Skilling tinham os seus pomposos escritórios. Eram considerados os mais espertos da sala, capitães de um navio poderoso demais para afundar. No Titanic, o capitão afundou com o navio. Na Enron, me parece que... Primeiro, o capitão deu a si próprio e a seus amigos um bônus. Depois desceu ao mar com seus amigos em seu barco salva-vidas, virou-se e disse: a propósito, tudo ficará bem. Como Skilling, Ken Lay também alegou não ter feito nada de errado. Podemos falar rapidamente com o senhor? Somos da CNN. Na verdade, agora não, obrigado. Além da questão financeira, muitos suspeitaram de conspiração política. A Enron tinha dado a maior contribuição corporativa à primeira campanha presidencial de George W. Bush. Não é uma questão política, é uma questão empresarial. A Enron fez muitas contribuições para muita gente aqui em Washington. E se vieram em busca de ajuda, não a encontraram. Dizer que não houve ajuda seria... Como dizer, eu não tive nenhuma relação política com aquele homem, o Sr. Lay. E o fato do presidente Bush ter se referido a Ken Lay de Kenny Boy? É como eu chamo meu marido. E ele ouviu. Então não foi uma ideia do presidente? Claro que não. Segundo os relatórios públicos, seu marido recebeu cerca de 300 milhões de dólares de remuneração e bônus da Enron nos últimos 4 anos. O que aconteceu com esse dinheiro? Foi gasto. Foi gasto. Não sobrou nada. São evidências destruídas que pegamos da empresa. Logo descobrimos que alguns dos funcionários haviam vendido $1 bilhão de suas ações em meses anteriores. O senhor converteu ações no valor de 66 milhões de dólares? Eu não sei, eu não tenho. Ficaria surpreso se aqui. Isso tiver acontecido? Não, eu não ficaria surpreso. O senhor Feston só obteve 30 milhões com as ações da Enron, mas depois faturou mais de 30 milhões em negociatas ilícitas. Eu acho que houve um sentimento imediato de revolta contra Lay, Skilling e Feston. Quando as pessoas perceberam o quanto eles haviam lucrado e quão artificial havia sido a situação daquela empresa. Enron exposta. A destruição de documentos gerou mais perguntas. Que respostas se perderam com os documentos destruídos? 20 mil funcionários perderam seus empregos. 2 bilhões de dólares em aposentadorias e fundos de pensões desapareceram. A Enron era apenas uma obra de alguns vilões ou a sombra negra do sonho americano? Lay foi trabalhar na Enron vindo de uma origem muito humilde. Meu pai era um pastor batista e foi ordenado pastor quando eu era bem pequeno. Eu tinha 2 ou 3 anos. Ken Lay era filho de um pregador batista de uma família pobre durante toda a sua infância. E ele trabalhou em muitos empregos quando criança e, claramente, ele acreditava que as coisas podiam melhorar. Ele queria que as coisas melhorassem. Era muito ambicioso e queria fazer fortuna. Ele contou uma história mais tarde que, certa vez, sentado num trator, ele sonhou com o mundo dos negócios e como as coisas podiam ser diferentes para ele e para sua família. Lay tinha um PhD em economia e desde cedo tornou-se um apóstolo da desregulamentação. Ele era vanguarda nesse assunto. Ele acreditava que os mercados de energia deviam ser desregulamentados e, em particular, a indústria do gás natural que estava sufocada por regulamentação. E ele colocou pressão em Washington para que isso fosse mudado. Em Washington, Lay tornou-se parte de uma nova cruzada para liberar os empresários das normas e regulamentações do governo. O governo não é a solução para nossos problemas. O governo é o problema.
As sociedades que alcançaram o progresso econômico global mais espetacular num prazo mais curto não são as mais controladas, nem necessariamente as maiores em tamanho, ou as mais ricas em recursos naturais. Não. O que as une de verdade é o desejo de acreditar na magia do mercado. That old black magic has me in its spell. O mágico poder da desregulamentação levou Ken Lay a fundar a Enron em 1985. Pela fusão de vastas redes de gasodutos, Lay pensou que a Enron poderia se aproveitar da decisão do governo de permitir que o preço do gás flutuasse com as correntes do mercado. Ken Lay via a desregulamentação do ponto sob o prisma de todo o dinheiro que ele acreditava que podia ganhar. E Ken Lay não estava só. 2 texanos do mercado do petróleo compartilhavam suas ideias sobre como tirar o governo do setor da energia. Eles se entendiam muito bem. Era uma cortesia profissional entre cascavéis. Lay era mais próximo do pai, mas enquanto foi governador do Texas, George W. Bush fazia ligações telefônicas frequentes para Ken Lay. Isso não teve precedentes. Essa foi de longe a mais importante relação entre uma família presidencial e uma única corporação nos Estados Unidos da América. Quando Rich Kinder, um dos executivos da Enron, deixou a empresa, Lay organizou uma homenagem em vídeo. Rich, pediram para que eu pensasse em algo que pudesse dizer sobre sua saída da Enron. E quero dizer, não deixe o Texas. Rich, você foi fantástico para a família Bush. Eu acho que ninguém se esforçou mais do que você para apoiar o George. E é claro, nesta fase da minha vida, da Bárbara também, é isso que importa. A família, os amigos. Nessa época, George Bush Sr. já havia ajudado a garantir bilhões em subsídios do governo para a Enron Internacional e ajudou a promover Lay como embaixador da desregulamentação em progresso. A Enron é uma empresa que trata todo mundo com total integridade. Queremos que as pessoas negociem com a Enron certas de que tudo foi feito da maneira mais íntegra e honesta possível. Ele sempre se considerou um baluarte da moral. Mas houve um episódio anterior que lançou dúvidas se ele era mesmo honesto. Foi o escândalo do petróleo da Enron, o escândalo Valhalla. Quando o senhor trabalhava na Arthur Andersen, o senhor esteve envolvido na investigação de uma empresa chamada Enron? Sim, Steve. A investigação da empresa de 1997 envolvia a apropriação indevida de fundos por 2 traders? Em 1987, 2 traders fizeram apostas para a Enron sobre a variação do preço do petróleo. Investir no mercado do petróleo é sempre um jogo. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Mas a Enron Oil sempre parecia ganhar, para a alegria de Ken Lay. Eu tentei explicar para Ken Lay que esse mercado é tremendamente arriscado. Você pode perder 10 vezes o investimento inicial. O trader veterano Mike McElroy ficou desconfiado dos lucros contínuos da Enron Oil nesse setor. Eles tinham lucros no setor do petróleo que ninguém conseguia entender e, na verdade, muitos questionavam o fato de estarem ganhando tanto dinheiro. Então, algo estranho estava acontecendo. Algo estranho estava acontecendo. A primeira dica veio de uma denúncia anônima contra o presidente da companhia, Louis Borgett. Borgett havia transferido cerca de 3 milhões de dólares de fundos corporativos em uma conta pessoal dele. Havia contas offshore, livros fraudados e uma trilha que ia de um contador da empresa, Tom Mastroeni, a um misterioso especulador libanês que ninguém conhecia, MIS. Que nome o senhor achava que era? Meu traseiro, entende? E eles se achavam muito espertos e estavam fazendo um joguinho. Borgett e Mastroeni foram chamados a prestar contas. Primeiro apresentaram registros bancários falsificados da Enron. Depois admitiram terem desviado lucros da empresa para contas particulares. A diretoria investigou o fato e auditores também foram chamados para analisar tudo. Numa reunião de diretoria, os auditores disseram à lei que Borgett e seus traders estavam manipulando receitas, destruindo registros diários das operações e provavelmente operando bem além de seus limites. No dia seguinte, descobrimos que a decisão de Lay tinha sido de basicamente não alterar nada em relação à operação. E o motivo que ele deu foi que essa era a única parte de toda a empresa que estava dando lucro e ele não podia matar a galinha dos ovos de ouro.
Os traders não foram despedidos nem punidos. Em vez disso, a Enron enviou um telex a Borgett. Por favor, continuem ganhando milhões para nós. Em vez de reduzir o risco da Enron, Lay incentivou seus traders a arriscar mais. Mas aí, a sorte deles mudou. 2 meses depois, recebi um telefonema desesperado. 90 milhões de dólares haviam sido sacados nos 5 dias anteriores. O que podíamos fazer era tentar descobrir o que estava acontecendo por lá. McElroy pegou o próximo voo para Nova York. Ele sabia que Mastroeni mantinha outros livros e faria o que fosse preciso para analisá-los. Eu basicamente me sentei com o Tom e disse a ele que 2 coisas poderiam acontecer. Ou um dos parceiros do Borgett, nesse conluio, era um traficante de armas alemão e ia matá-lo, ou eu o faria. Eu disse, vou atrás de você, onde quer que você vá. No dia seguinte, Mastroeni apareceu com os livros verdadeiros. Os traders haviam utilizado todas as reservas da Enron. Agindo rápido, McElroy bloqueou o mercado e conseguiu salvar a companhia. Depois de Valhalla, Ken Lay afirmou que ficara chocado que os traders haviam operado tão imprudentemente, mas Ken Lay sempre esteve ciente de todos os riscos assumidos. Ele tinha visto os relatórios que alertavam sobre o comportamento dos traders. Desde a queda da Enron, Ken Lay afirma não poder ser responsabilizado pelo que desconhecia. Ele havia dito mesmo sobre Valhalla. O senhor acredita que ele não sabia? Só posso falar sobre um caso. Posso falar sobre Valhalla porque Ken Lay sabia de tudo. Eu mesmo havia falado com ele. Os auditores disseram claramente ao Sr. Ken Lay que os 2 traders deveriam ser despedidos. Lay leu o relatório, analisou o fluxo da empresa, calculou quanto os 2 executivos corruptos haviam faturado e se os despedisse, o que ele perderia. A minha conclusão é que esse sujeito prefere colocar o lucro na frente dos escrúpulos, ao invés de combater a desonestidade diante de seus olhos. Mastroeni recebeu uma pena suspensa. Borgett foi condenado por fraude e passou 1 ano na prisão. Com seu executivo mais habilidoso agora atrás das grades, Ken Lay tinha um problema. Quem ele acharia para ganhar dinheiro para a Enron? Todos os anos, todos os dias, as semanas, temos que ter novas ideias. Um homem com uma grande ideia. I'm going straight to the top. Whoa. Ken Lay viu Jeff Skilling como o homem que tinha a resposta de como o futuro do setor de gás natural deveria ser. Ken Lay também se considerava um visionário e ele gostava de pessoas que ele também considerava como visionárias. Gostava de pessoas com grandes ideias e Jeff Skilling era essa pessoa. A melhor e única ideia de Jeff Skilling era achar um novo meio de transportar energia. Em vez de se limitar ao fluxo físico dos gasodutos, a Enron seria uma espécie de bolsa de valores para o gás natural. Era uma ideia inovadora e mágica, transformar a energia em instrumentos financeiros que podiam ser negociados como títulos e ações. Essa era uma boa ideia. Em 1992, usando essa boa ideia, passamos a ser o maior negociante de gás natural da América do Norte. Jeff era um profeta. Ele disse, há um mundo novo lá fora. Esqueçam essa história de gasodutos fixos na Terra, gás entrando e gás saindo. Nós podemos recriar toda essa indústria. Amanda Martin, uma advogada da Vinson & Elkins, foi uma das primeiras executivas contratadas por Jeff Skilling e se tornou parte de seu círculo íntimo. A euforia era enorme. Não pode imaginar como estávamos orgulhosos de fazer parte daquilo. E, é claro, tínhamos um líder que nos incutia um sentimento de confiança e dizia que se fôssemos espertos, qualquer coisa seria possível. E, basicamente, nós começamos a ganhar dinheiro. E isso, por si só, foi uma reafirmação de que poderia ser grande. Skilling viu a oportunidade de construir uma nova empresa e começar o negócio do zero. Mas ele tinha uma condição específica que tinha que ser aceita antes dele entrar para a Enron. Era poder usar um método de contabilidade denominado marcação a mercado. Arthur Andersen assinou e a SEC aprovou. Eu entrei e perguntei o que está acontecendo. E Cozy e todos os outros estavam eufóricos, trouxeram champanhe e tínhamos conseguido aprovação para a marcação a mercado. E eu sempre penso em quão nítida a minha memória é daquele acontecimento. E aquele foi o início de um dos grandes motivos da queda da Enron. A marcação a mercado permitia à Enron registrar lucros futuros potenciais no dia em que o negócio era fechado.
Independente de quanto dinheiro acabasse entrando para o mundo externo, o lucro da Enron seria aquilo que a Enron dissesse que fosse. Muito sugestivo. E muito... havia margem para manipulação. E eles afirmavam que venderiam energia de uma específica usina daqui a 10 anos por X dólares por quilowatt. E não havia como provar que eles poderiam fazê-lo. Oi. Olá, Reg, como vai? Finalmente. Prazer em vê-la. O prazer é meu, Todd. Sentem-se. Trabalhamos muito nisso e levantamos todos os dados. Veja o que conseguimos. Produção, fizemos 20 milhões no ano passado. Acho que faremos 120 milhões de dólares este ano. Compra e venda foram 10 milhões no ano passado. Acho que faremos a 64 este ano. Esta é a chave. Mudaremos da contabilidade de marcação a mercado para uma coisa que chamo de VFH. Contabilidade de valor futuro hipotético. Puxa! Se fizermos isso, poderemos adicionar $1 zilhão ao balanço final. Nossa, Jeff! Mas isso é fantástico! Jeff, obrigada. Uma apresentação soberba. Você tem futuro, garoto. Provavelmente será presidente da empresa algum Você dia. acha? Claro que sim. Ele realmente acreditava que ter uma ideia era tudo e que, quando se tem uma ideia, você deve conseguir lucrar com ela imediatamente. Caso contrário, outra pessoa poderá lucrar com uma ideia que algum homem brilhante teve no passado. Quando Jeff Skilling se inscreveu na Harvard Business School, um professor perguntou se ele era esperto. Ele respondeu: "Sou muito esperto." Um de seus livros favoritos era O Gene Egoísta, sobre como a natureza humana é guiada por ganância e competição para a perpetuação de seus genes. Na Enron, Skilling queria instaurar o instinto básico da sobrevivência dos mais fortes. Jeff tinha uma visão muito darwiniana sobre o funcionamento do mundo. Ele era conhecido por dizer no início da Enron que só o dinheiro motivava as pessoas. A visão de Skilling sobre como o mundo funcionava realmente afetava todos os aspectos de como a Enron fazia negócios. Ele instituiu um sistema denominado PRC, que era o Comitê de Análise de Desempenho. As pessoas deveriam ser classificadas de 1 a 5. Cerca de 10% delas tinha que ser um 5. E essas pessoas deveriam ser demitidas. Isso ficou conhecido como classifique e corte. Eu, pessoalmente, estou convencido de que o processo PRC é o processo mais importante que conduzimos como empresa. Nunca ouvi falar de uma empresa bem-sucedida que despedisse 15% de seu pessoal todos os anos, pelo simples fato de que os outros funcionários tinham votado neles. Quando você é avaliado pelo grupo, você recebe uma comunicação direta de Ken, de mim, sobre os objetivos da empresa e sobre como você se encaixa nesses objetivos. Era um processo brutal. Um jovem de 25 anos de idade podia ser contratado e avaliado como superior. E, consequentemente, ganhar um bônus de $5 milhões. Isso não acontece em muitas empresas nos Estados Unidos. Nossa cultura é bem dura, é muito agressiva. Na Enron, ninguém era mais agressivo que os traders. Se a caminho da sala do meu chefe para falar sobre meu bônus eu tivesse que pisar sobre alguém para dobrá-lo, bem, eu pisaria na cara. É assim. É assim que as pessoas eram. Eles tinham que ser os melhores e mais perversos traders da cidade. E se você quisesse participar desse negócio, você tinha que fazer negócio com a Enron. Os traders da Enron eram como um grupo de alunos poderosos que nem o diretor ousava desafiar. Eles tinham se transformado na maior fonte geradora de lucros da empresa. Eles pegaram a crença de Skilling Lay no Mercado Livre e a transformaram numa ideologia. Eles a tratavam quase como uma nova religião econômica. A Enron Online mudará o mercado para muitas commodities. Ela está criando um mercado aberto e transparente que substitui o antigo sistema obscuro e cego. É muito simples. Você liga seu computador e está bem ali. É a nossa visão. Estamos tentando mudar o mundo. Enron, pergunte por quê. Acho que Jeff Skilling precisava desesperadamente acreditar que a Enron era um sucesso. Acho que ele se identificava com a Enron. Ele disse uma vez: "Eu sou a Enron."
Outra característica dos funcionários da Enron é que muitos eram ex-nerds, incluindo Jeff Skilling. Ele estava barrigudo, usava óculos, estava perdendo o cabelo. Um dia, Jeff Skilling acordou e decidiu que iria mudar. E ele começou a malhar, perdeu muito peso, e ele conseguiu essa mudança por mera força de vontade e por sua personalidade. Quando Jeff fez cirurgia nos olhos, todos na Enron também fizeram. Ninguém quis mais usar óculos. Eu acho que Jeff Skilling é, na verdade, uma figura trágica no sentido clássico da palavra. Ele é alguém que as pessoas descrevem como definitivamente brilhante, mas ele também é alguém bem diferente do modo como às vezes ele se descreve. Ele diz ser alguém que corre poucos riscos, mas, na verdade, ele é um jogador. Ele perdeu muito dinheiro antes dos 20 anos de idade fazendo apostas ousadas no mercado. Para o Jeff, arriscar era um fascínio. Ele gostava de riscos, ele falava de viagens que eram tão perigosas que alguém poderia morrer nelas. Ele se arriscava em viagens que organizava para pequenos grupos de amigos e clientes. Um grupo de funcionários da Enron costumava participar dessas aventuras selvagens. O Andy Festo participava, o Ken Rice participava. Eram viagens lendárias. Todos ficávamos imaginando que inseguranças estranhas eles estavam tentando superar. Mas isso os fazia se sentirem bem como homens. Fizeram uma viagem memorável a Barra, 1.900 quilômetros de terreno bastante inóspito no México. Nessa viagem, houve acidentes feios de moto. Ken Rice estava na viagem e arrebentou o lábio. Levou vários pontos. Alguns quebraram os ossos, um cara capotou um jipe e quase morreu. Essas histórias viraram lenda na Enron e alimentaram a cultura machista da empresa. Jeff tinha seu jeito de descrever o tipo de pessoa de que gostava. Dizia, gosto de caras agressivos. As pessoas tinham que ter algo de radical. Caras agressivos. Ken Rice era um dos caras agressivos. Era o vendedor do grupo. Muito simpático, divertido, companheiro. Era quem fechava os negócios com as empresas de energia. Por exemplo, o Cliff Baxter, o principal executivo da empresa, era extremamente talentoso para fechar um negócio, mas era maníaco-depressivo. Baxter era muito inteligente e muito direto. Ele dizia a Skilling o que estivesse pensando. Era a pessoa mais próxima ao Skilling dentro da empresa. Havia um sujeito chamado Lupai, assistente de Skilling. Ele montou o sistema de trading e comandou o esforço fracassado da Enron, a Enron Energy Service, EES. Qual era o negócio da EES sob o seu comando? Ela vendia serviços de energia para empresas usuárias finais. Lupai foi escolhido por Skilling para comandar a EES porque ela era muito importante para a empresa e para Skilling. Ele se referia a Lupai como meu míssil. E Lupai se livrava dos inimigos com incrível habilidade. Se isso significasse deixar corpos no caminho, Skilling não se incomodava com isso. Eu não sinto nada. Lupai era uma figura misteriosa. De certa forma, era o alto executivo invisível. Por um tempo, ele trabalhou no 7º andar. E era uma sala bem grande, toda envidraçada. Você passava por lá e estava vazia a maior parte do tempo. Lupai não se interessava por detalhes. Só duas coisas o motivavam: dinheiro e um fascínio peculiar por strippers. Para Lupai, tudo era uma questão de números. Ele ia no início da noite depois do trabalho e normalmente levava alguns dos traders com ele. E ele gastava bastante dinheiro por lá. Grande parte era debitada na conta da Enron. Diziam que ele levava strippers no pregão. Quase todos sabiam dessa história, que é a seguinte. Como ele era um sujeito delicado, de fala mansa e uma pessoa meio diferente, talvez as strippers nem acreditassem que ele era um alto executivo. Ou então, ele as levava à sua sala, e eu acho que elas faziam um show para ele lá mesmo. Uma noite estavam na boate e um cara disse: Lu, nós somos solteiros. Pra nós não é problema, mas como a sua esposa não sente perfume das strippers? Ele disse:
Eu tenho um segredo. Eu paro num posto de gasolina no caminho de casa e derramo um pouco de gasolina em mim para disfarçar o perfume. Aí outro cara perguntou, Lu, e a sua esposa não acha que você está transando com a frentista? Conhecendo bem Lu Pai, todos ficaram em silêncio, assustados. Sabiam que não deviam brincar com ele. 2 dias depois, o cara da piada, segundo contam na Arrow, foi despachado para Calgary, no Canadá. Lu Pai perdeu todo o interesse em comandar a AES assim que os números ficaram bem altos. Meus ganhos foram de cerca de 20 milhões de dólares. Não sei se é o número preciso, mas algo em torno de 20 milhões. Ele saiu da Arrow com mais dinheiro do que qualquer outro, 250 milhões. Ele vendeu todas as ações da Arrow, depois que se divorciou de sua esposa para se casar com a namorada stripper com quem tinha tido um filho. Sua saída da Arrow foi tão misteriosa quanto a sua presença lá. De repente, um dia, todos ficamos sabendo que o Lu Pai não era mais o diretor da AES. Embora Lu Pai tenha saído da Enron com 250 milhões de dólares, os departamentos que ele deixou para trás perderam um total de quase 1 bilhão. Mas a Enron conseguiu ocultar o fato. Lu Pai tornou-se o segundo maior proprietário de terras no Colorado. Eram os números. Era sempre uma questão de números e, sabe, para mim, a verdadeira mitologia é a mitologia do colégio. Se você quer ser o cara mais popular em Wall Street, fará o que tiver que fazer para se manter lá. E Jeff compreendia essas regras melhor do que qualquer um. Ame-me, ame-me. Os americanos faturam muito dinheiro com ações. O mercado de ações teve altas quase recordes ontem. O mercado de ações continuou a subir na quinta-feira. O Dow Jones subiu quase 61 pontos. Mesmo as pessoas com pouca renda disponível, de repente começaram a investir em ações. Era impossível errar, porque os preços das ações só subiam. Outro dia, outro recorde. As ações da internet de tecnologia dispararam. Chegou a fechar a 7.895,81 pontos, o nível mais alto já atingido. Foi a época em que tivemos as maiores altas da Bolsa na história do mundo. E Ken Lay estava lá, como líder de torcida. Nossas ações vão muito bem. Há uma grande chance de vermos o preço dobrar de 1 ano a 18 meses. A Enron montou uma campanha para conquistar os corações e as mentes dos analistas de ações. As ações de gás natural incluem a Enron. Nunca ficamos satisfeitos e não quero que fiquemos satisfeitos com o preço das ações. Elas podem sempre aumentar. A Enron obteve uma alta de 30% no lucro do segundo trimestre, com a expansão das vendas pela internet impulsionando o setor de energia. Jogava-se o jogo de forma bem estabelecida na Wall Street em toda a década de 90. Se a companhia atingisse ou excedesse as projeções dos analistas para os ganhos trimestrais, as ações subiam. Esse jogo chamava-se inflar e despejar. Altos executivos empurravam o preço das ações para cima e depois exerciam suas opções multimilionárias. Os funcionários da Enron eram pagos em grande parte com ações. Todos tinham muito interesse em ver os preços subindo. E tudo era claramente impulsionado pelos lucros a cada trimestre. Eles tinham muita consciência disso, o Skilling e todos os outros da empresa. Os preços eram fixados no elevador. Nós éramos cercados pela saúde da empresa. Como estava o preço das ações? Era isso que consumia a gente. Essa empresa era focada no preço de suas ações e focada numa enorme campanha de relações públicas para convencer a comunidade de investidores de que eles eram novos, diferentes, inovadores, quase de arautos de uma nova era de corporativismo. Nós encorajamos nossos funcionários a tentar coisas novas, experimentar, ousar. Começamos por atrair o tipo de pessoa que é mais confortável num ambiente de mudança. Você sabe que se trabalhar para a Enron, verá ideias inovadoras, verá os mercados mais novos se abrindo. Enron Online, uma história realmente fabulosa. Eles eram tão bons atores que convenceram toda a América corporativa de que eram mais inteligentes do que qualquer um. Alan, com nosso sincero agradecimento e admiração, é nosso prazer, de fato nossa honra, entregar-lhe o prêmio Enron por serviço público diferenciado.
O mercador de energia. Eles continuaram vendendo a empresa como um lugar muito estável, onde era de se esperar que os lucros aumentassem de 10% a 15% ao ano. Na verdade, para chegar àqueles números, a Aeron tinha todo tipo de método questionável, assumindo enormes riscos. Gostamos de risco, porque se ganha dinheiro assumindo riscos. Todos imaginavam que a Enron decolava. Mas, na verdade, os lucros não estavam subindo, estavam indo na direção oposta. A Enron tinha vastas operações de gás natural em todo o mundo. Elas haviam custado bilhões para serem construídas e a maioria ia muito mal. Mas em outros lugares do mundo, na Índia, um grande trimestre e um grande ano na Índia. A fase 1 em Deb Hall está em operação, gerando energia. A fase 2 foi financiada e está em construção. Minha experiência mostrava que havia certos lugares dos quais você deveria se manter afastado. Um desses lugares era a Índia. Eles construíram uma usina elétrica na Índia. Ninguém mais teria feito isso naquela época. Todos tinham pavor de investir na Índia. Mas a Aeron investiu pesado. Mas a Enron falhou ao não perceber o básico. A Índia não tinha como pagar pela energia que a usina da Enron produzia. Hoje, Deb Hall é uma ruína. Apesar de ter perdido $1 bilhão no projeto, a Enron pagou milhões de dólares em bônus para seus executivos, baseados em lucros imaginários que nunca se concretizaram. Os executivos começaram a vender suas ações. Até a queda da Enron, Ken Rice havia vendido 53 milhões. Ken Lay tinha vendido 300 milhões. Cliff Buster, 35 milhões. Jeff Skilling, 200 milhões. O aprendiz de feiticeiro. Andy Fastow era o diretor financeiro da Enron. Seu trabalho era encobrir o fato que a Enron estava se transformando numa terra da fantasia financeira. A Enron estava essencialmente perdendo dinheiro vivo ano após ano. E, no entanto, continuava reportando lucros. Estava desafiando as leis da gravidade financeira e o modo como o faziam era através de algo chamado finança estruturada. E o maestro de tudo isso na Enron era Andy Fastow. O Andy era muito jovem. Ele foi contratado pelo Jeff Skilling antes de ter completado 30 anos. E ele idolatrava o Jeff Skilling. E certamente queria agradar o chefe. Para agradar o chefe, Fastow tinha de encontrar um jeito de manter o preço da ação elevado, escondendo o fato de a Enron estar $30 bilhões no vermelho. As pessoas pressionadas para manter o preço das ações elevado começam a trapacear um pouco. Mas aí vem o próximo trimestre e você precisa trapacear um pouco mais e criar uma nova trapaça para esconder a velha trapaça. E aí criou um círculo que não tem como quebrar. Fastow criou centenas de empresas especiais para realizar um truque mágico, elevar as ações da Enron, fazendo seu débito desaparecer. Para os investidores, parecia que estava entrando dinheiro. Na verdade, a Enron estava apenas escondendo suas dívidas nas companhias de Fastow, onde os investidores não podiam vê-las. Era magia negra. Realmente era. Eles estavam tirando coelhos do chapéu. Eles encobriam dívidas e também as perdas. Muitas das companhias tinham nomes exóticos: Jedi, Chuco, Raptors. A LJM foi a criação mais ambiciosa de Fastow. Ela podia fazer mágica para a Enron e permitiria a Fastow desviar $45 milhões para si próprio. O Andy, em muitos aspectos, era alguém que sabíamos que não tinha uma moral muito rígida. É como se o Jeff Skilling dissesse: estamos passando por tempos difíceis, vamos confiar no Andy para que ele possa preencher os buracos das receitas quando for preciso. Sabendo que o Andy provavelmente retiraria um pouco de cada transação para si próprio. Era uma história do tipo Corpos Ardentes, sabe? Onde o Skilling era a Kathleen Turner e o Andy era William Hurt. No final, ele ficou encarregado de ajudar todos os executivos a cumprirem suas metas. O que eu gostaria, sabe, em retrospectiva, eu gostaria de nunca ter ouvido falar em LJM. Alega que sabia de tudo e achava apropriado? Arthur Anderson e nossos advogados tinham escrutinado a estrutura e acreditavam que ela era apropriada. Se a teoria é que Fastow se perdeu em algum lugar nas selvas da Enron e foi o único agente do Apocalipse, não acredito nisso.
Skilling, Lay e a diretoria da Enron se desvincularam dos fundos da LJM de Festool. Viram o lado positivo de deixar que Festool fizesse as transações consigo mesmo. Foi no melhor interesse da Enron, porque primeiramente ela precisava do capital. Numa fita de vídeo secreta que surgiu depois da falência, Festool é visto vendendo a LJM para um grupo de banqueiros da Merrill Lynch. Ele apregou os benefícios de investir num fundo que só compra ativos da Enron. Lembrem-se, eu não estou vendendo ativos para mim mesmo. Eles detêm os ativos e os estão vendendo para a LJM2. Festool sabia que tipo de transação ele estava oferecendo como diretor financeiro da Enron. Ele poderia garantir lucros para a LJM. Eu acho que é uma oportunidade extraordinária. Havia um certo sorriso irônico em seu rosto conforme ele falava sobre as maneiras como o fundo iria lucrar. E ele falava sobre as vantagens em termos de informações que ele terá em seu duplo papel como diretor financeiro e gestor desses fundos. Não há uma questão de conflito de interesses? Nunca haverá dúvida sobre em que lado da transação eu estarei. Estarei sempre do lado da LJM em qualquer transação. Ele era sócio da LJM e, ao mesmo tempo, diretor financeiro da Enron. É uma questão bem delicada quando se trata de conflito de interesses, porque nenhum ser humano deveria ser colocado numa posição onde, em cada transação, tem de decidir se vai privilegiar os interessados da Enron ou de seus associados, porque a empresa LJM só existia para fazer negócios com a Enron. Como é de se esperar, o Andy, como diretor financeiro da Enron, é fortemente bancado, se me entendem, e como resultado, 5 ou 6 grandes bancos se ofereceram para participar. E, de fato, participaram. E por que não? Festool deixava que eles apostassem com as fichas da Enron. O Festool estava usando ações da Enron como colateral para muitas dessas operações. Estavam apostando sua própria empresa nas transações. Com perspectiva de um retorno que excederia 2.000%, 96 banqueiros individuais investiram na LJM. E os mais importantes bancos dos Estados Unidos chegaram a investir até 25 milhões cada. Era um tipo de quem é quem de Wall Street. JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank. E esses são alguns dos principais bancos de investimento do mundo. É difícil acharmos falhas nisso. Ótimo. É incrível a habilidade com que a Enron e o Andy Festool manipulavam Wall Street, jogavam com a ganância de Wall Street para extorquir dinheiro deles. Para citar Lenin, eles eram os idiotas úteis dos banqueiros investidores. Idiotas úteis. Tão perturbadora quanto a própria má conduta da Enron e a evidência crescente de que importantes instituições financeiras americanas não só participaram das práticas fraudulentas da Enron, como por vezes planejaram, implementaram e lucraram com elas. A fraude da Enron é a história da corrupção sinérgica. Deveria haver pesos e contrapesos no sistema. Os advogados deveriam dizer não, os contadores deveriam dizer não, os banqueiros deveriam dizer não, mas ninguém que deveria ter dito não disse não. Todos pegaram suas partes do dinheiro da fraude e embolsaram. A Enron pagava bem seus consultores. Em 2001, a firma de contabilidade Arthur Andersen recebeu 1 milhão por semana. A firma de advocacia da Enron, Vinson & Elkins, recebeu quase o mesmo valor. Todos recebiam as suas partes. E todos eram bem pagos. E enquanto a Enron continuasse, eles receberiam suas partes. Hoje à noite declaro estado de emergência na Califórnia para dar ao Estado autoridade e recursos para manter as luzes acesas. O governador tem cedido às demandas das companhias elétricas e de utilidades e precisa fazer pé firme. Queríamos que o governador enviasse a Polícia Estadual ou a Guarda Nacional para tomar o controle das usinas elétricas e fazê-las funcionar de novo. Não seria necessário tomar todas as usinas. Só bastava tomar uma. Assim saberiam que era para valer. Eu vou pegar de volta os 9 bilhões que a Enron, a Dynegy e a Ryland roubaram de nós e vou devolvê-lo a vocês. Apesar do que as pessoas da Califórnia pensam, a Enron está ganhando dinheiro apesar da Califórnia e não por causa da Califórnia. A crise de energia que durou 1 ano custaria ao estado da Califórnia 30 bilhões de dólares. Os mercados da Califórnia são os mercados mais regulados na América do Norte hoje. E é isso que está causando o problema.
A Califórnia nunca desregulamentou. Enron compra ações hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. Quando a onda de indignação pública começou a crescer, Ken Lay voou até aqui e convocou uma reunião com amigos. E acho que ele tinha um pouco mais de visão do que nós. Ele convidou Arnold Schwarzenegger, juntou todos no Hotel Península e fizeram uma reunião durante o almoço. As atas daquela reunião nunca foram encontradas, mas sabemos que o discurso do Ken Lay era que tinham que continuar no curso da desregulamentação e o mercado se corrigiria sozinho e tudo ficaria bem. Certo, mas na época nós não entendíamos por que ele estava tão preocupado, mas agora entendemos. O fato é que Ken Lay veio até aqui porque ele sabia que a Enron era um castelo de cartas e se a desregulamentação desmoronasse, então a própria Enron desmoronaria. Mas Ken Lay tinha uma carta na manga. Em meio à crise de energia, seu amigo George W. Bush tornou-se presidente. Eu, George Walker Bush, juro solenemente... Eu, George Walker Bush, juro solenemente... O Ken Lay vai ser secretário de energia. Não brinca. Isso vai ser maravilhoso para todos os jogadores no mercado. FERC, a agência federal que regula a energia nos Estados Unidos, recusou-se a intervir. O que a FERC estava fazendo e por que ela não agiu? O presidente da FERC era Pat Wood, o homem que Ken Lay havia pessoalmente recomendado para o cargo. Era muito fácil para a FERC ajudar a Enron, porque só tinham que não fazer nada, o que fizeram muito bem. É uma daquelas histórias que só acontecem na Califórnia. O impopular governador do estado, Gray Davis, acuado por uma economia fragilizada e uma perda de 38 bilhões de dólares, enfrenta a possibilidade de uma nova eleição ser chamada. E fala-se que o possível substituto de Davis seria o astro de cinema Arnold Schwarzenegger. O Exterminador? Vamos ver se ele vai voltar ou não. O Gray Davis exterminou suas chances e agora é hora de nós exterminarmos o Gray Davis! Isso aí. Eu poderia ter previsto uma falsa crise de energia como resultado da desregulamentação? Sim. Eu poderia ter previsto que Arnold Schwarzenegger seria nosso governador como resultado da desregulamentação? Eu nunca teria imaginado isso. É como um péssimo filme de ficção científica. Aparentemente estávamos enganados. A pronúncia é Califórnia. Senhoras e senhores, o governador do estado da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. O navio está afundando. Podíamos ouvir comentários ao longo de toda a rua principal e por toda a cidade de que as coisas estavam bem difíceis na Enron. Um homem que um ano antes tinha vindo até mim e dito que estava trabalhando para a Enron e estava muito empolgado, um ano depois estava acordando todas as noites, assustado, com pesadelos. Eu não tenho mais vida e sinto que estou sendo consumido por essa empresa. Conforme as dúvidas quanto à empresa começaram a emergir e com o comportamento errático de seu principal executivo, o preço das ações começou a cair. Eu saí da Enron no dia 14 de agosto de 2001 por motivos pessoais. Sr. Skilling, um imenso terremoto afetou a Enron logo depois de sua saída. E pessoas em posições bem inferiores à sua podiam ver rachaduras nas paredes, sentir os tremores, as janelas tremendo. E o senhor quer que nós acreditemos que o senhor ficava sentado em seu escritório e não sabia que aquele lugar iria desabar? No dia que saí, 14 de agosto de 2001, eu pensava que a empresa estava numa situação financeira sólida. Jeff deixou o prédio. Um dia após a renúncia de Skilling, Sharon Watkins mandou uma carta para Ken Lay. Começaremos com a senhora Watkins. Eu sou Sharon Watkins. Poderia identificar seu advogado para o comitê? Sim, meu advogado é o Sr. Philip Hilder. Quando você escuta a história pela primeira vez, é inacreditável. O que a Sharon estava me contando era muito mais do que irregularidades na contabilidade, quer dizer, era uma imensa fraude de proporções gigantescas. Em meados de junho de 2001, com a renúncia do Sr. Cliff Baxter, eu fui trabalhar diretamente com o Sr. Festool. Sem nenhuma dúvida, é o crime corporativo do século. Fiquei muito alarmada com a informação que estava recebendo. O que Sharon Watkins descobriu começou a expor as parcerias complexas de Festool. O Andy me colocou como responsável de uma lista de ativos e havia uma dúzia de ativos que haviam sido garantidos com uma das entidades de Andy, a Raptors, e eu estava trabalhando com uma planilha e os números simplesmente não batiam.
Não faziam nenhum sentido para mim. Não há muito espaço para criatividade na contabilidade e eu não acreditava que Arthur Andersen tinha assinado aquilo. Eu não acreditava que tantas pessoas estavam envolvidas naquilo. Por trás das parcerias de Festool havia enormes garantias das ações da Enron. Festool havia apostado no futuro da Enron, esperando que o preço das ações nunca fosse cair. Andy Festool não teria colocado suas mãos no pote de biscoitos da Enron sem uma aprovação explícita ou implícita do Sr. Skilling. A SEC iniciou uma investigação quando o Wall Street Journal publicou artigos revelando as operações escusas de Festool. A Enron publicou novos balanços financeiros. Investidores começaram a achar que bilhões de lucros marcados a mercado eram, na verdade, prejuízos. No mesmo momento em que Ken Lay estava falando a seus funcionários, a alguns quarteirões dali, a firma de contadoria da Enron, Arthur Andersen, tinha começado a destruir seus arquivos sobre a Enron. No dia 23 de outubro, Andersen destruiu mais de 1 tonelada de papel. A questão, Sr. Festool, é como pôde acreditar que suas ações estavam de alguma forma consistente com seus deveres fiduciários para com a Enron e seus acionistas ou com as noções de ética corporativa e decoro. O que o senhor tem a dizer? Senhor presidente, aconselhado por meu advogado, eu respeitosamente me recuso a responder as perguntas com base na proteção que me é conferida pela Constituição dos Estados Unidos. Eu acho que de muitas formas o Andy foi usado como bode expiatório. Todos os executivos da Enron estavam dizendo: ele é seu homem, Andy Festool, ele é o corrupto. Foi ele quem roubou da Enron e da LJM. Foi ele quem falsificou os livros. Vamos atrás dele. Como o senhor vai se declarar? Eu pensei muito sobre isso tudo. E não pode ter sido apenas alguns executivos da Enron que fizeram isso acontecer. Se pensarmos nos bancos envolvidos, Chase, Morgan, Citibank, os bilhões em empréstimos, Arthur Andersen e também Vincent Elkins, os advogados que nos representavam. Só poderia ter havido cumplicidade de toda a diretoria, porque tudo foi muito fácil. Fácil demais. Sabe, eu acho que o único lugar pra mim é a roda gigante dos sonhos destruídos. Tá falando do brinquedo da Enron? Vamos! A Enron abalou a psique nacional. Roda gigante dos sonhos destruídos da Enron. Foi como uma espécie de lição. E a lição é: se parecer bom demais para ser verdade, pode não ser verdade. Nós todos vamos ficar ricos! Estabilizamos! Casa dos Pobres. Em 2 de dezembro de 2001, menos de 4 meses depois da renúncia de Skilling, a Enron declarou falência. Eu me lembro... Foi um dia estranho, foi meio surreal. Ficamos sabendo por volta das 9h30 da falência e que todos nós estávamos na rua. Todos nós sentimos como se estivéssemos no Titanic e os últimos barcos salva-vidas já tinham sido usados. Estávamos agora num navio afundando. Tínhamos 30 minutos para deixar o prédio e naquele ponto não era mais como estar no Titanic, era como estar no Lusitânia, entendeu? O torpedo tinha nos atingido e nós tínhamos 20 minutos para sair. Muitas pessoas não acreditavam. Poucos funcionários dos escalões mais baixos sequer imaginavam que a Enron pudesse um dia falir. E de repente parecia uma cidade fantasma. Eu me lembro de ter entrado no edifício antigo, em alguns andares no fim da tarde, mais à noite, e dava até medo. Os papéis voavam por todo lado e não tinha ninguém por lá e foi bem sinistro. A cidade ainda está irada e magoada pelo que houve. Eu ainda conforto algumas famílias 3 anos depois. Em 25 de janeiro de 2002, 7 semanas depois da falência da Enron, Cliff Baxter cometeu suicídio. A mídia perseguindo ele porque tinha sido mencionado nos meus memorandos.
O fato de ter sido processado civilmente porque tinha vendido cerca de 30 milhões de dólares de ações foi demais para ele. Acho que o bilhete de suicídio do Cliff diz tudo. Onde antes havia muito orgulho, agora não resta nenhum. É difícil para mim falar sobre o Cliff. Fomos muito próximos por muitos anos. E ele era um homem realmente maravilhoso. Mas uma grande parte de quem o Cliff era estava ligada a como ele tinha obtido sucesso na Arrow. É difícil olhar para o trabalho da sua vida e admitir que tudo fracassou. Você tem que olhar longa e friamente para si próprio e dizer quem eu era, em que eu me transformei, e perceber que você pode ter visto sua sombra. Andy Fastow declarou-se culpado de conspiração por cometer fraude. Ele concordou em entregar 23 milhões de dólares em ativos. Sua sentença foi reduzida para 10 anos em troca de seu testemunho contra outros executivos da Enron. Em 2004, Jeff Skilling foi indiciado por aproveitar-se de informações corporativas e conspiração para fraudar investidores. Alegando-se inocente, ele pagou adiantado 23 milhões de dólares para que seus advogados o defendessem. A firma de contabilidade da Enron, Arthur Andersen, foi condenada por obstrução de justiça. Com sua reputação e honestidade destruídas, a mais antiga firma de contabilidade dos Estados Unidos caiu, juntamente com a Enron, e 29 mil pessoas perderam seus empregos. Os acionistas da Enron estão acionando a Enron e seus bancos por 20 bilhões de dólares. Ken Lay também foi indiciado por conspiração para cometer fraude. Seu advogado afirma que ninguém se prejudicou mais com a falência da Enron do que Ken Lay. Que bom que todos vieram. Com a prisão de Ken Lay hoje, o alto escalão da Enron foi chamado para prestar conta de seus crimes. Falarei com vocês mais tarde. Quando pensamos sobre o caso da Enron, vemos tantas possibilidades porque, como tudo que acaba muito mal, não havia começado mal. Começou com muitas pessoas que pensavam que estavam mudando o mundo e, com o passar do tempo, tornaram-se vítimas de sua própria arrogância, de sua própria ganância. E é como se víssemos tanta promessa e possibilidades e olhássemos tudo num espelho e víssemos o lado oposto refletindo de volta sobre nós mesmos. Acho que a maior lição foi o que a Enron pedia de seus funcionários, que é pergunte por quê. E, sabe, eu não me perguntei por quê, o quanto eu deveria, não perguntei por quê aos meus gerentes, não perguntei por quê aos meus colegas.